Mas agora eu vou fazer uma pergunta em duas partes. Vamos ver, acho que eu vou começar com o Rubinho agora. Vou fazer o contrário, vai pro Rubinho e ele cai pro Joaquim pra eu ter tempo de pensar, porque eu não sei minha resposta. O melhor e o pior dinheiro gasto com o Magic. Então, qual foi o melhor dinheiro gasto, seja ultravalorização ou experiência positiva, e no negativo, carta que desvalorizou um monte, ou uma coisa que não valeu a pena, que você comprou só porque você achou que era bom e não valeu. Caramba, isso aí é muito foda, cara. Vamos lá. Eu acho que Eu tô ganhando tempo pra pensar. Eu vou falar o primeiro que veio na minha mente, literalmente, assim, nem de Pauper, tá? Porque realmente foi algo que me marcou, que foi quando eu abri. Tipo, foi um negócio muito lá em cima. Paguei caro pra caramba numa box de Commander Masters, eu acho. Acho que era Commander Masters. Eu comprei uma box. E eu abri a Gel de Lotus, que é a Black Lotus de Commander. Uhum. E aí, ela tava tipo 1.200, 1.500 reais aquela porra, tá ligado? Eu falei, porra, já pagou a box, tô feliz. Hoje ela vale o quê? 300? Tá ligado? Ah, você ainda tem ela? Eu Porque tenho ela ela. tomou ban, né? Ela tomou ban. Eu achei que você tinha Não, vendido. então. É muito engraçado porque isso é um raciocínio do jogador de Magic, é que abre a carta na box e fala, pronto, pagou a box. Só que você nunca vai vender a carta, então não pagou porra nenhuma. Não faz sentido nenhum, né, o bagulho. É muito bom isso, velho. Mas foi isso, tipo, acho que a Gel de Lotus foi a minha maior decepção, porque eu achei que eu tinha ganhado, tipo, pra mim já tinha se valido a box só ali, e acabou que ela desvalorizou 200%, sei lá. E de maior satisfação, cara, eu acho que foram várias, mas por exemplo, tem alguns assim que eu gosto, mas é mais pro lado colecionador. Que, por exemplo, eu tenho meu Mogwarts Foil. Pô, fazer meu Mogwarts Foil, a construção dele. Cara, é como se fosse um projetinho. Não sei se alguém já fez algum projeto Sim. pessoal assim, sabe? Pra mim, uma Sim. realização, como eu tenho meu Mogwarts hoje 30% foil, eu fui montando aos poucos, sabe? Eu não peguei todas as cartas juntas. Eu fui lá e peguei as Great Furnace e os Vault of Whisper, que eu peguei ele Secret Lair. Aí, pô, já ficou da hora. Sim. Eu fui pegando as Boss Land, eu fui montando ele, sabe? Daí agora que ele tá 100%, pô, dá um sentimento realizado. Pô, gastei uma grana aqui? Gastei uma grana aqui. Mas foi um negócio satisfatório, sabe? E esse, por exemplo, não é um deck que eu fico olhando o orçamento. Eu não quero saber do orçamento dele, eu quero deixar ele bonitinho, porque é meu projetinho pessoal, sabe? Eu fiz ele e eu deixei ele da hora, do jeito que eu queria. Então, pra mim, é a minha maior satisfação, sim. Deve ter sido o Mogwarts, e a decepção foi a Gel de Lotus, certeza. Isso de projetinho que você falou, Rubinho, eu vivi muito parecido com o G-Madness. O José fez a pergunta e eu fiquei aqui pensando, pô, qual foi o melhor investimento? E eu ia falar um exemplo bobo, que foi durante a pandemia eu comprei Deadly Dispute foil a 75 centavos cada, e quando eu vendi essas, porque saiu aquela old frame, eu vendi a 30 reais. Foi muito tempo depois, mas assim, proporcionalmente, se você pensar quanto eu paguei e quanto eu vendi, foi uma diferença brutal. Valorizou muito, mas é ridículo, né? Porque mesmo sendo percentualmente muito, no fim das contas eu ganhei 120 reais, não é nada, sabe? No Magic isso não é nada. É só um feels good, assim, mas tipo, porra, queria ter gastado 75 reais ou 7.500 reais e vendido a 30 mil reais. Aí seria uma diferença grande. Mas eu vivia uma coisa parecida com isso que você falou do projeto pessoal, que foi com o G-Madness. Porque foi no momento que o Pré-Modern ainda é um formato que estava engatinhando, não tinha aqui em Salvador, não tinha nem perspectiva de ter, eu não sabia aonde ia chegar, mas entendendo a graça do formato, falei, vou montar o meu deck, o meu pet deck. E aí foi aos pouquinhos, e isso é muito legal, que é como você falou, se você vai pegando aos pouquinhos as cartas, você não sente que gastou o dinheiro que você gastou, porque você não tirou, não desembolsou aquela fortuna de uma vez. E você consegue fazer caber num orçamento razoável por mês, né? Se você vai pegando aos pouquinhos. E o lance do G-Madness é que ele é um deck barato. Hoje, menos, porque tudo no pré-modern tá caro, mas era só questão de achar as cartas, entendeu? Tipo, eu já tinha boa parte por causa do Pauper, mas aí tinha algumas cartas que eram meio chatinhas de achar, eu tinha que pegar em loja fora, aí eu falava, quando eu for fazer outro pedido eu pego e tal. Mas essa coisa de aos pouquinhos ver o deck tomando forma, e no final só faltava 4 Yavimaya Coast, que na época que eu peguei ainda tava barato. Eu peguei a 120 reais um playset old frame em japonês, comprado direto do Japão. Um amigo trouxe. E hoje em dia é mais de 120 reais cada.
sabe? Tipo, então, ao longo do processo da montagem desse deck, ele foi ficando caro. Então, o dinheiro que eu gastei foi muito pouco em relação ao que ele custa hoje. E foi bem essa pegada de vou bem aos pouquinhos. Peguei essa, falta aquela. E na época que o formato não tava hypado, então eu senti como se eu não estivesse gastando nada com o deck, entendeu? E aí, hoje em dia, o deck é todo bonitão. E eu fico feliz. Então acho que isso é um investimento melhor, porque é um investimento que tem uma coisa sentimental também, não é só gastei 75 centavos e hoje tá 30. Pô, se você, é aquele negócio, se você nunca jogou Magic, nem sabe o que a gente tá falando aqui, isso que o Joaquim tá falando agora é a mesma coisa que sabe aquele tio que fica mexendo no chevette dele, que lixa todo dia, até que um dia ele finaliza o chevette. É a mesma coisa, a gente fez isso com os nossos decks. A gente não ficou lixando exatamente, mas é como se fosse. O sentimento é o mesmo. Só pra dar um exemplo pra quem não conhece Magic. Você vai comprando as peças pra ficar a peça original da época, né? Vou trocar o retrovisor, vou colocar o motor tal, não sei o que, vai pimpando o seu carro até ele ficar todo bonitão. Demora anos, mas quando fica pronto, você fica, caralho, que sensação boa. Uhum. Agora, o contrário, José, que você falou, né, do pior investimento, eu acho que eu não tenho muito relato disso, porque justamente como sempre joguei Pauper, nunca gastei muito. Teria sido, quer ver uma coisa? Teria sido um investimento fudido se eu tivesse comprado essa porra desse Ultron Monitor a R$30 e tivesse baixado pra 8. Mas não foi o que aconteceu. E acho que foi o maior risco que eu já corri no Pauper, de uma carta nova com esse valor tão alto, e eu fui lá e comprei, sabe? Dei esse salto de fé. Então, por exemplo, teve o Bonders Ornament, que eu comprei durante a pandemia e eu nunca joguei, porque ele foi banido antes de eu voltar a jogar IRL. Então ele ficou na minha coleção, mas eu não gastei muito com ele também. Ele ficou caro depois. Então, sei lá, sabe, não tem um exemplo assim de uma coisa que eu lembro e dá aquela dor do dinheiro que eu gastei. Então, já vou pegar a tua fala e fazer o gancho pra minha pior. O meu pior investimento foi exatamente o que você falou, foi Bonders Ornament, que foi... eu comprei o set, porque eu queria jogar, acho que de Boros Monarca, acho que era Boros Monarca, que Jeskai. tava jogando bastante Você jogava de Jeskai. Era Jeskai, né? E aí eu comprei o set, eu lembro que eu paguei R$12 em cada cópia. Eu comprei o set, eu ia usar 2, 3 cópias, mas eu comprei o set uma vez. E na semana seguinte, alguém tinha falado, vai sair banimento, não sei o quê. Só que eu nem tinha prestado atenção. Aí no banimento veio o ban do Bonders, eu comprei a R$48 o set. Na semana seguinte tava R$1 o set. Então, certo, assim, mas assim, mesmo assim, R$48 não, né? Tipo assim... sim. É 2 hambúrguer. Mas o... Não, hoje é um hambúrguer. Exato, hoje é um hambúrguer, nem é 2. Hoje é um hambúrguer. Um hambúrguer com batata. É. E, então, o melhor investimento eu tô no projeto, da mesma forma que vocês falaram, a minha ideia é terminar a coleção do Avatar, quando ela estiver finalizada eu vou ter esse mesmo sentimento de completude, né, porque é aquela coisa, né, sempre parece que tá faltando um pedacinho, e quando você completa parece que, né, estabiliza esse sentimento. Sim. Mas, tirando isso, eu acho que se eu fosse pensar, eu vou usar essa história porque eu acho ela engraçada. Eu tava bem no começo do Magic na época, que foi quando veio... Assim, né? Eu comecei entrando de Eldraine, só que daí teve a pausa, né? Por causa da pandemia, né? Onde tudo parou, e daí eu fui voltar pós-pandemia. Daí, quando tava vindo Dominária Unida, saiu o spoiler da Crisales, não. Meu Deus, tô com Crisales na cabeça. Da Tolerant Terror. E aí, quando veio o spoiler, não lembro quem que falou. Alguém jogou num grupo alguma coisa tipo: olha, essa carta vai começar a jogar, que era o Mental Note. E aí eu achei Mental Note vendendo a R$2. Eu fui lá e comprei os Mental Note a R$2. Aí demorou, extraviou, não sei o que deu com o correio. Tipo, era pra ter chegado uma semana, chegou tipo em 4 semanas. E eu até esqueci da carta. Aí chegou em casa, eu falei, olha, meus Mental Note, quanto tá custando? R$40 cada um. Eu falei, olha, acho que eu fiz um bom investimento. Só que, se eu não me engano, eu tinha comprado 2 ou 3, eu não tinha conseguido pegar um 7. Aí eu falei, não. Que bosta. Aí eu falei, paguei... Exato. Aí eu falei, paguei R$2 em cada aqui, agora tá custando 40. Só que eu não consegui. Foram 2 só. Aí eu falei, cheguei na loja e falei, olha, estou vendendo 2 a 80. Aí um colega meu comprou. E aí eu falei todo felizão, né? Depois falei, comprei a 2, tô vendendo a 40. Ele, quando ouviu, ele ficou muito puto comigo. Falei, pô, mas você comprou a 2, você tá vendendo 40? Eu falei, eu vendia o mínimo da liga. O mínimo da liga agora virou 40. E eu lembro que com esses R$80 que eu peguei, cara, deu pra comprar muita pool. Porque daí eu não tinha pool formado. Então eu peguei, cara,
tudo que era barato, porque eu comecei a pool da linha do barato pro caro. Então, primeiro eu estabilizei a pool de tudo que custava centavos, e depois eu fui, tipo, 7 de CS, 7 de Bolt, né? Você vai subindo até chegar hoje a ter 7 de Snafault, 7 de Dust to Dust. Então, né, eu fui subindo uma escadinha de vez. Mas eu lembro que com R$ 80 eu comprei, tipo, cara, papo de 800, 700 cartas pra fazer a fundação da pool, assim. Hoje, por exemplo, né, hoje se eu fosse jogar com o deck ali do Tribe, eu tenho praticamente tudo. Eu acho que eu só não tenho os Eidolon e as cartas novas que eu não comprei ainda. Então, assim, dá pra estabilizar muita coisa com essa troca. Então, assim, eu lembro de ter comprado, gastei R$ 4, recuperei 80 e virou boa parte da pool que eu tenho guardado hoje. Um abraço pro Franco, caso ele esteja ouvindo isso aqui, porque ele é do time também, então... E aí, se você atualizar para o presente, ele ainda pagou bem, né? Ele pagou R$ 80 em 2 Mental Note, hoje seria 300. Caralho, então, velho, é viu, muito errado isso. Mano, Tá R$ 150, velho. que porra. Eu tenho 7 Metal Note, mas tipo, eu não vou Eu vender também, isso. velho. Já pensei em vender o meu muitas vezes, eu peguei a centavos. Aí, mas, pô, eu não quero vender, velho. Não quero. Isso Assim, cria uma tensão, isso me dá fomo, porque eu fico pensando, velho, tá R$ 300 um set, posso vender por 200, ainda tá ótimo. Vou vender não, e é aí... 600 o set, é Porque 150 aí cada. você... Ou é 600 o set, é isso, vou vender por 500, 400 que seja. Aí, beleza, eu falo, não, vou vender não, que eu não quero desfalcar minha pool, não tô precisando desse dinheiro agora, e realmente não é urgente o dinheiro, então deixa. Aí... Daqui a um mês sai um print especial de uma sheet especial da coleção tal com Metal Note, aí o reprint faz ela cair pra R$ 20, entendeu? Tipo, aí eu fico, porra, é esse FOMO que eu tenho, é tipo, será que eu devo me desfazer da carta da minha pool, que eu nem tô usando, aproveitando que ela tá uma fortuna, né? Eu tenho que fazer isso com o meu Commander. Meus Commander eu tenho que fazer com certeza. Mano, tem muita carta parada de Commander aqui. Eu acho que eu não tenho que desfazer dos decks, mas as cartas paradas de Commander eu tenho que desfazer, cara. Eu deixo muita carta boa parada aqui, velho. Eu tenho isso com Modern, eu montei um deck Modern que as coisas valorizaram e tá parado, eu não jogo Modern. Uhum. Mano, eu tô tipo carta Reanimate, eu tô Animate Dead, os melhores Sim. Reanimators que tem, tá tudo parado. Eu não tô nem, não tá nem em deck, sabe? Eu tenho um deck, a maioria dos Reanimators bons eu tenho. Peguei um tema aqui que eu tinha colocado, dado o nome Magic é investimento e ilusão, mas eu pensei para um outro caminho aqui para pensar agora que seja o Magic, você podendo partir, né, para uma ideia, ou eu estou investindo, ou eu estou só me iludindo, mas se iludindo seria o caso, né, eu, o Rubinho aqui e o Joaquim, que a gente realmente está montando uma pool para ter, então, né, nossa, abriu uma carta de R$ 1.000 aqui que vai para minha pool. Se né, hoje eu com Avatar, nossa, eu abri uma box e falei, caramba, eu tirei a carta mais cara. Tanto faz, porque eu não vou vender, então financeiramente ela não vira investimento no momento que você fica para ela. No investimento você entraria numa linha de eu vou comprar na baixa e vender na alta. Só que, cara, eu acho que o único ponto que eu tenho um certo receio, e daí eu vou colocar dois parâmetros. Primeiro, pessoa que dá buyout para fazer esse tipo de coisa. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mais me irrita no sentido de controle de mercado para formatos, né? Vamos pensar assim. Você vai lá e dá buyout, né? Eu sei que é bem absurdo, mas o exemplo seria: você dá buyout em todos os counterspell existentes. Ou seja, você gera um problema para qualquer jogador que quer começar a jogar e vai precisar do azul, especificamente o counterspell. Eu tenho uma visão em questão de investimento que eu acho que vale muito a pena, se você quer partir para uma linha de investimento ligado com o Magic, é investir em carta especial, ou seja, carta promo, carta foil, carta alterada, foil, carta de Secret Lair e tudo mais, porque para mim, eu acho, né, que questão como investimento, o Magic para mim é um vale gigantesco, onde você quer carta para jogar e você quer a carta para começar a pimpar deck. Né? Quando você está partindo para a linha de pimp, eu acho que se você quiser pensar, cara, vou dar buyout em todos esse dragão específico foil alterado da coleção tal. Beleza, você fez uma ideia de buyout que eu já acho errado, mas eu penso que você tá pegando uma carta específica de um momento específico de uma situação específica, né? Então você tá jogando para cima do colecionador, que é para mim onde você tem que jogar o investimento do Magic. Eu acho, assim, que não tem resposta para uma pessoa do tipo, vou dar buyout em Dust to Dust, vou dar buyout em Snafault, porque aí eu quero concentrar o valor de mercado só para mim,
de um formato onde o pessoal quer jogar, né? Então, eu acho que seja isso, né, no Magic, Pokémon, Lorcana, Digimon, outros card games estão tendo agora, que eles fazem essas cartas, né, reverse foil, foil holográfico, não sei o que, diferente. Eu acho que aí você pode mirar o valor, o alto valor e, né, nunca mirar o alto valor em carta de play, né, de jogo. Cri, 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 cri. Eu imagino que os dois concordaram, então deixa eu ver se alguém do chat Não, concordou comigo. concordei. Sobre isso do buyout, concordo totalmente. Eu tava esperando só o Jux falar, por isso foi mal. Não, é porque a fala do José foi muito completa. Eu achei que nem tem muito. No Pauper é particularmente frustrante. Eu tava falando do Premodern, né? Que tá criando essa supervalorização de prints específicos, né? O print original das cartas. Como eu falei, aconteceu parecido comigo, José. Você falou que o seu Mental Note atrasou, e no tempo que atrasou, ela valorizou ridiculamente. Aconteceu isso comigo com a carta que eu falei, que foi a Kyrian Dryad. Eu comprei de R$11, então 44 o set. Demorou, porque os correios estavam super instáveis, acho que ainda estão, né, para envios normais. Era para ter demorado até 9 dias úteis, chegou em um mês. Nesse um mês, a carta pulou de R$11 para 90. E aí, quando chegou na minha mão a carta, ela tava R$90. E a procura tava altíssima, e as pessoas querendo, sabe? Se eu quisesse vender, eu conseguia vender. E eu fiquei, caramba, velho, mas eu comprei pra ter a versão bonita, porque eu tenho a feia que custa 25 centavos. Eu ainda tenho, aí eu fiquei, pô, posso jogar com ela, né? Posso jogar com a feia. Aí nessa hora que bate tipo assim, se Magic é pra ser um investimento, é nessa situação que você pensa, eu tenho que vender. Porque eu tenho que vender na alta, eu comprei na baixa, vender na... Mas eu não comprei pra ser um investimento, eu comprei porque eu queria jogar com a versão bonita da carta. E na hora que chega na minha mão, eu penso, eu preciso duplicar quadruplicar, sei lá quantas vezes explicar esses R$44 que eu gastei. Não preciso, velho. Esse gasto tá dentro de um orçamento de lazer do meu mês. Não é uma coisa que eu tirei da minha poupança ali pra guardar num cofre a carta. Mas eu acho que tem gente que trata assim mesmo. Eu tô vendo cada vez mais as pessoas tratando dessa forma. Tem um amigo meu que tirou um dinheiro investido pra comprar um set de Mox Diamond. Porque ele pensou, eu posso deixar esse dinheiro investido rendendo da forma que tá, ou então eu posso fazer ele render na forma de 4 cartas que eu vou jogar bastante, porque eu jogo pré-modern. Então, e realmente, porque a carta valorizou, acho que ela saiu de... Ele falou lá, mostrou, acho que nos últimos 2 anos ela saiu de 600 para R$3.000, sabe? Sim. E é uma carta que não tem reprint. Esse tipo de coisa eu acho que faz sentido, cara. Principalmente dealer. Faz sentido pra esse... Quem gosta também de trocar a carta, sabe? Dealer também tem que fazer. Sim. Cara. Pra quem conhece, né? Quem gosta muito, conhece muito, acompanha os movimentos do mercado do Magic, e também pra quem joga. Porque realmente essa lógica realmente faz algum sentido. Eu já tenho esse dinheiro investido, eu vou tirar ele daqui, vou colocar ele nessas cartas, porque eu vou jogar com essas cartas. E é uma forma de investimento. Se eu cuidar bem disso e deixar preservadinho, se eu quiser vender, esse dinheiro vai estar garantido de ser mais alto daqui a alguns anos. Então, tem gente fazendo um pouco esse movimento, mas não muito. Eu pessoalmente não conheço gente que tá investindo em Magic, sabe? Mas eu tenho um amigo, por exemplo, esse amigo que eu falei que traz sempre carta do Japão, ele tem uma visão da porra de carta. Porque além das cartas Pauper, que ele descobre que são muito mais baratas no Japão, cartas que aqui estão muito caras, ele compra em quantidade para trazer e vender aqui, coloca as cartas no mercado, ganha uma grana, mas ele faz isso com outros formatos também. Ele só joga Pauper, mas ele tá de olho nos preços de cartas que são caras por causa do Commander, Modern, etc. E ele tá sempre levantando uma grana muito boa com essa coisa de comprar no Japão. Então tem gente que tem essa visão, né? Que tem um pouco esse gosto por esse lado da coisa. Eu particularmente não tenho. Todas as vezes que eu supervalorizei com alguma compra que eu fiz foi totalmente na cagada. Tentando como é que é, tipo, você ficar feliz com uma compra, mas daí do nada você ganhou dinheiro com ela. Você fala, ué, como assim, né? Tipo, exato. Mas daí eu tenho uma pergunta, tipo, você falou, né, que o seu amigo tava com dinheiro investido e tirou pra investir, pra comprar uma Mox. Eu concordo que ela vai valorizar muito mais, porque é muito difícil valorizar algum investimento hoje que valorize igual uma Mox tá valorizando.
Mas Sim. aí a gente pode considerar isso, por exemplo, um investimento de alto risco, porque se cair cair num, imagina, do nada, tá chovendo, Caindo. daí cai numa poça d'água ali uma deck box. É alto risco isso, não é não? Sei lá, mas eu acho que aí tem coisas que você pode fazer, né? Double sleeve, deixa sempre na mochila impermeável, muitas camadas de proteção. Mas sim, é muito mais arriscado investir numa coisa que vai estar transitando na sua mão, trocando de sleeve pra lá e pra cá, né? Tipo assim, suas joias, você tá com joias que em vez de ficarem guardadas num cofre, você fica usando por aí, joias caríssimas. E eu acho, aí é uma opinião pessoal, que seria muito impossível achar um investidor de Magic, uma pessoa que investe realmente no Magic, por um detalhe. O traficante não usa a droga que ele vende. Exato, velho, é verdade. Ou Você tem seja, razão, entrou pro mundo do Magic, começou a jogar cartinhas, começa a pegar um apego emocional pelas cartas, aí já não vira investimento mais. Aí você. é verdade, é Ah, verdade. essa daqui tá cara, mas, pô, vou ficar com essa, eu vendo a mais barato. Então, né, Uhum. você começa. E Então, eu acho, porra, eu acho que você matou uma bela charada aí, viu, José? Porque eu acho que tem muita gente que tem esse probleminha com o Magic, de tipo assim, o lado vício da coisa passar um pouco do ponto, e agora que você falou isso eu percebi, é justamente gente que tem esse perfil do dealer que usa o próprio estoque e aí se fode, né? Porque você começa a ficar viciado no que você tá vendendo e você não vende mais, não ganha dinheiro e perde tudo e fica lá com fica lá drogadaço. Mas eu acho que é parecido, porque eu vejo umas pessoas, por exemplo, quer ver o quê? Acho que todo mundo que joga Magic já viu isso na vida. O cara que chega na loja com a pastinha, você fala, tá com essa pastinha de carta para passar? Ele, carta para passar. Você fala, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você vai, passa. Eu quero essa aqui. Essa aí eu não tô passando. Então essa aqui outra. Essa aí eu não tô passando. Ou então a pessoa fica indecisa, sabe? Tipo, você fala, essa daqui você passa, ele, rapaz, essa aí... Tipo, pra mim não existe isso. Eu tenho a pasta de carta para passar, quando eu levo, pegue qualquer coisa daí. Tipo, não existe isso de, tipo, essas daqui eu tenho que ver. Como assim, velho? A não ser isso é que... bem cara do dealer que não... É tipo, ó, esse saquinho de cocaína eu não tô passando não, porque eu vou cheirar mais tarde. É, tipo isso. Não, mas é aquele negócio. A não ser que já aconteceu de você fazer uma troca na hora e você deixa a carta na pasta pra não estragar. Isso, é. Mas daí você deixa separado mas aí também, é uma né? eventualidade. Exato, é. Bota de cabeça para baixo, bota no fundo de costas. Uhum. Mas é diferente, tem gente que leva a pasta na intenção de passar e parece que na hora de passar a pessoa pensa, porra, não vou me desfazer disso não. My precious. Até porque teria um ponto, né? Eu acho que para você poder investir em Magic, entraria no ponto que o Joaquim falou, que você teria que entender, você teria que fazer parte da especulação, né? Do formato, das cartas que estão vindo e tudo mais. E aí a minha pergunta é, qual seria a lógica de uma pessoa que, tipo, eu tô especulando Legacy, Modern e Standard e a pessoa não joga, ela não tá inserida dentro, né, Então eu acho que até investir em Magic e como investimento não faz sentido, porque, cara, eu vou ter que entender de formatos, eu vou ter que entender de jogabilidade, eu vou ter que... Se eu tô imerso, eu já tô jogando, então, eu acho que é aí que tá o ponto de quebra, né? Você não tem como entender Magic somente como um dinheiro, porque são todas cartas de papelão, só que aí você tem que saber o uso em relação a cada uma para poder entender o porquê que uma Mox vai valorizar tanto. Ou, por exemplo, eu que comprei Force of Will e até hoje elas não baratearam em relação ao preço que eu comprei, elas mantiveram sempre subindo. Não é uma coisa absurda igual a Mox, mas ainda, né, você sabe que, por exemplo, se eu comprar uma Force of Will de alianças, ela vai continuar valorizando para sempre, Sim. né? Ela nunca vai baixar o valor. Nesse sentido, você sente que não tem risco, né? Tipo, eu vou pagar agora Sim. e só vai subir. Uhum. Nesse aspecto, sim, é verdade. E, cara, um tema que eu queria falar, até porque esse final de semana agora eu joguei um campeonato em São Paulo, né, do DLC, fui jogar no Arcana, mas, né, o exemplo que eu quero colocar é o impacto de dinheiro na experiência. Então, às vezes o pessoal já me perguntou, pessoas que, né, só conhecem o desenho do Pokémon, o desenho do Yu-Gi-Oh!, vêm perguntar, mas o deck mais caro é sempre o deck que tá ganhando? É sempre o deck que tá liderando o meta, que tá jogando mais? E aí esse é o ponto que eu acho que é sempre fora da curva, né? O Magic em geral, seja Pauper, seja qualquer formato, às vezes o deck campeão, o deck que tá mais ganhando, o deck que tá mais efetivamente vencendo,
ele não é o mais caro, às vezes tá bem longe de ser, né, o mais caro, e aí isso, né, entra no ponto que a gente já comentou antes, que aí tem chance dele encarecer e se tornar mais caro, se todo mundo for para esse nicho de vamos todos se voltar a comprar esse deck e comprar todas as cartas dele, e daí se tem alguma carta muito mais antiga que não tem tanto reprint, o preço começa a subir muito mais do que já foi, né? O fato de ter falado do Lorcana é porque o deck campeão do formato literalmente é o deck mais barato que tem no formato hoje, né? Que seria um deck muito agro, seria como se você estivesse jogando de Burn num evento gigantesco, e um monte de gente com deck Control, com Teferi, com Nissa, com qualquer outra coisa que você possa pensar, e o cara lá com o deck mais rápido, mais baratinho, acabou ganhando um torneio gigantesco, seria equivalente ao Grand Prix. Então, né, eu gosto de passar isso, até principalmente o pessoal que tá entrando no Pauper, jogando tudo mais. Ah, eu quero jogar com deck. Ah, mas então eu vou jogar de Affinity, eu vou jogar de Mono Red, eu vou jogar com deck que tá R$ 900. Sendo que às vezes tem um Mono White heróico que tá 200 e pouquinho, R$ 300, né? Agora mais porque Prismatic, né? Não, Prismatic não joga. É verdade, o deck mais barato ainda, né? É verdade. O heróico acho que é o único deck que não subiu. Então, assim, e de vez em nunca, né? A gente cobre aqui até no challenge que o heróico ganhou um challenge, né? Ganhou um final de semana, ou fazendo 5-0 Pauper League com uma certa frequência. Então, assim, deck caro não é um sinônimo, né? Direto de que ele é o melhor, que ele ou vai gerar mais. Vai ser o deck mais divertido e tudo mais. Ele é só o deck mais caro. Literalmente não tem uma coligação direta, né? É que eu acho que pra carta ser cara, ela tem muitas variantes, né? Não é somente ser o melhor deck do formato. Ela vai ser cara porque ela tem pouco reprint, ela vai ser cara porque é um estilo de deck que mais pessoas gostam. Porque, querendo ou não, tem pessoas que têm arquétipos, e tem arquétipos que é mais a cara da galera, vamos dizer assim. Então, por exemplo, cartas como Dust Dust, ela é cara porque ela só tem um reprint. Cartas tipo. Até mesmo o Tron Monitor, ela é super restritiva, ela vai ser cara, tá ligado? Sabe? Então eu acho que a carta ser cara ou não, o que torna o deck caro ou não, às vezes não é nem o quanto ela é bom, sabe? É mais a relevância das outras variantes. E até eu coloco, tipo. Eu acho que, por exemplo, tem sim o negócio, vamos dizer assim, do pay to win, que eu falo, comparando agora a experiência com dinheiro, o impacto, né, que tem. Eu acredito que, por exemplo, quando um deck, decide, tipo, se você não tiver com esse deck e você não tem chance no torneio, se tá desse jeito, quer dizer que isso não é um formato saudável. Isso tá errado, tem que mudar de alguma outra maneira, sabe? Se isso tá impactando nessa experiência, se você tem que ter um deck X pra conseguir fazer resultado, tipo, sem ele você não faz, aí tá errado. Daí tem que mudar alguma coisa. Eu não acho que é o nosso caso hoje. Eu acho que, tipo, não necessariamente você tem que estar de mono red pra você ganhar qualquer coisa. A gente mostrou ali e o mono red basicamente ganha liga. Challenge ele quase não aparece, sabe? Ele tá bem lá atrás. Então a gente tem essas... Ele é um bom deck pra grindar. Isso, ele é um bom deck de grind, de tempo, ele é rápido, né? Muito rápido. Você joga uma liga em menos de, às vezes, 1 hora. E é isso, pra mim é bem pra essa linha, sabe? Você... Quer ver uma coisa interessante? No pré-modern, o deck mais caro é o melhor deck. Que é o Stifle Note. Mas é porque... isso tem um efeito... Mas é porque a carta é muito restritiva, né? O 12-12. É muito. Então, que ela não é caro... o deck não é caro porque aliás, ele é bom. Ele não é o deck mais caro, não. Ele não é o deck mais caro. Ele é muito caro. Ele é o melhor deck, mas ele é muito caro. Ele é proibitivamente inacessível. Então, o efeito que isso tem no meta é... Depois que o Pré-Modern entrou no Magic Online, é que foi ficando evidente o quão acima do power level de todo o resto do formato esse deck é. Porque, através do Magic Online, as pessoas têm acesso a jogar com o deck. Através de aluguel, através de outras coisas que IRL não tem. Então, tipo assim, quando você vai na loja jogar, vai ser pouquíssima gente que vai ter o deck. Aqui em Salvador tem 2 pessoas que tem. Então, você joga na loja e você não tem aquela sensação de opressão de que o deck é tão forte quanto ele é, ou que ele faz tanto resultado quanto ele faz. Mas aí, depois do Magic Online, a amostragem mudou essa percepção. Mostrou que o deck é absurdo. A gente só não sabia disso porque não tem tanta gente que tem o deck.
Então acho que isso cria um efeito estranho também. Quando o melhor deck inclui uma carta muito cara, mascara o poder do deck, né? Porque você restringe o acesso e tal. Então no Pauper, a gente nunca... Assim, até as cartas mais caras do Pauper não chegam aos pés das cartas mais caras do Pré-Modern. Por exemplo, os decks que usam 4 Mox Diamond, só de Mox é 13 a 15 mil reais. Entendeu? E é um formato que tem deck de 200 reais. Então, tipo, é muito discrepante. No Pauper, a discrepância existe, mas não é nesse patamar, né? Tipo assim, os decks caros são... Não sei qual é o deck mais caro do Pauper. Eu acho que hoje o... Cara, acho que o B pode ser um deck caro. Até o Affinity tá bem caro, agora subiu por causa do... E qual é o valor? Isso é o quê? Assim, se você quiser montar um Affinity do zero hoje em dia, quantos reais custa? Eu acho que tá 800, 900 conto. O Affinity do zero. Tá 200 aí, dólares. tá vendo? É o deck mais 120 caro do dólares. Pauper. 120 dólares. Aí, ó, 700. reais. Então o Pauper ainda é muito abaixo da média do Magic. Muito abaixo. Então, tipo, tem a discrepância. Né? A gente tava falando aqui de um Heroic que vai ser menos de 200 reais. Ao mesmo tempo, tem um deck que é 900, 800, sei lá. Mas é uma diferença pequena, né, comparado com os outros formatos. Então, e não acho que seja o caso, como o Rubinho tava falando. Por exemplo, o Mono Red, você tá falando do Mono Red, Rubinho? O Mono Red Madness é um deck caro? Ele não é caro, cara. Ele porque tudo dele são... Isso que é o legal, né? Tipo, o Mono Red Madness, ele é um deck de 80 dólares, por exemplo. Quase a metade do Affinity. Porque ele tem cartas que não são staples, sabe? Acho que a carta mais cara do Mono Red é um buyout que fizeram no Castle Flamebreaker. O Boca de Cachaça. Ah, sim. Ele tá 4 dólares. Ele tá 4 dólares essa carta, não sei porquê. Não faz sentido nenhum. Mas 4 dólares é o quê? 20 reais. No Brasil ele tá acima de 20 reais? Não sei, deixa eu ver. Eu lembro que quando eu vi ele tava mais caro do que isso, mas deve ter baixado. É uma insanidade esses buyouts, velho. Não consigo entender. Então é o Cask, que é uma carta que não tem porquê, ela tá cara. Ela tá 20 reais. Ela tá 20 reais. Não pra isso, velho. Essa carta não faz sentido custar esse valor. 20 reais. E por exemplo, é uma carta que é substituível. Querendo ou não, você tem aquela arqueira que tem a mesma habilidade. O corpo é diferente, é um 2-1. Mas você consegue jogar. Pior, é pior, morre pra um peido, né? Morre pra... Morre pro Lavadart. Lavadart, que é mais relevante. Mas ela dá pra trocar. Mas entra... Isso, é isso que eu ia falar. Entra bem nesse ponto, né? Tipo, ele não se torna proibitivo, né? Você consegue fazer uma substituição. Fire Blast, por exemplo, você não conseguiria. Fire Blast é insubstituível. Exato. O Cask é substituível. Mas ela não é muito cara, não. Não, ela tá 1,5 dólares o 7. Ah, pronto. Ela não é cara, não. Então, e aí você pensa, né? Tipo, colocando, né, o tema de volta, então o impacto em relação a dinheiro com experiência não necessariamente, né, tá diretamente proporcional, porque senão realmente o pay to win salvaria o jogo, né? Salvaria no caso de quem tem mais dinheiro ia ganhar sempre. Então, nesse caso, né, a gente viu, né, Boca de Cachaça, você troca pela arqueira e tudo mais. Algumas cartas você poderia dar preferência, né? Então, se eu quero realmente jogar com um deck agro desse jeito, quero jogar... né, a gente pode pensar no Pauper, principalmente, como um formato específico para quem quer começar a se aventurar nesse mundo e não quer gastar tanto dinheiro. Então, se você entra no Pauper, mas eu quero jogar com deck mid-range. Você vai ter opções de mid-range que vão subir muito mais pro caro e outros que vão cair um pouco mais pro barato. Você vai conseguir flutuar num meio termo. Então, assim, né, eu diria até, principalmente para quem pensa em ir para essa linha, inicialmente, né, pegar deck emprestado, vai na lojinha, ver quem consegue emprestar o deck, não sair gastando, porque eu entendo como um problema muito grave. Isso foi um papo até que eu tive esse final de semana com uma pessoa sobre... Aí, eu não quero entrar nesse tema, é só um exemplo lado a lado. Quando você tem uma loja que permite o uso de proxy em loja, para você saber se realmente a pessoa tá querendo jogar com aquele deck, principalmente para novatos, né? A pessoa chegou, eu quero aprender esse formato. Mas eu vi essa lista aqui na internet e tudo mais, e daí a pessoa literalmente vai lá, compra as 75 cartas, monta, joga uma partida e fala, cara, não é divertido. E aí ela literalmente entrou no problema de ter que vender as 75 cartas para comprar outras 75, que daí vai ser
realmente o que ela for utilizar. Então, né, não quero entrar no assunto de proxy, isso daí a gente deixa para um outro dia, um outro tema, outra situação, se for o caso, mas eu acho que daí você entra muito de primeiro ser mais assertivo, né, no gasto do dinheiro, principalmente para você que está começando. Eu quero comprar, me falaram que o Affinity é bom, eu quero comprar um Affinity. Já jogou de Affinity? Não. Então senta aqui, pega um Affinity emprestado, joga, e aí Exato. depois você pensa se você, né, realmente vai jogar com esse deck, se você vai realmente gastar nele, porque, né, você tá indo pra margem mais cara do que tem no formato, você vai Sim. pra ele mesmo, é o que você quer jogar, você gostou dele, tem uma parte, né, então o E você dinheiro deu ele... um exemplo bem, bem certeiro, José, porque eu que empresto deck direto, né? Tipo assim, eu tô sempre com vários decks Pauper montados, e aí sempre no dia do torneio o pessoal pergunta: e aí, quem tem deck pra emprestar? Qual deck tem? Direto vem gente falar comigo no privado, perguntando: Juca, você tem um Affinity montado aí, velho? Porque tem um amigo meu que tá querendo começar no Pauper, queria ver o Affinity. Eu acho muito engraçado, porque o Affinity tem essa coisa, essa chamatividade pra novato, e o deck é zero amigável com gente novata no formato. Affinity é um deck que depende que você conheça muito bem o formato pra ir bem com ele. Ele dá aquela ilusão de que é um deck que ganha sozinho, mas não é mais assim. Ele já foi assim, hoje não é mais. Você tem que saber jogar direitinho com o deck. O deck é difícil. Ele não é fácil. E aí eu acho uma péssima escolha pra um novato. E aí toda vez eu tenho que dar esse papo de novo, sabe? Você acha que é a melhor ideia? Você não quer oferecer pra ele um deck mais amigável? Tem decks interessantes pra um novato que não dão o trabalho que o Affinity... Vai ser muito frustrante, ele vai zicar muito, ele não vai saber que horas sacrificar as coisas pra comprar carta. Ele vai ficar pra trás nos jogos. Toda vez tem que vir com essa conversa. Eu achei engraçado que você escolheu esse exemplo, porque é muito clássico mesmo. O novato fica com o olho brilhando pro Affinity. E uma coisa interessante que enquanto vocês estavam falando sobre isso, eu fui dar uma olhada pra ver qual que é o deck mais caro do formato. E eu duvido vocês Sim. acertarem. Eu não acertaria. Ai, meu Deus. Não é um deck Caralho, meta. Rubinho, Não agora é eu um fiquei deck nervoso. meta. Ah, não é Não meta? é meta? É um deck. então Não, mais difícil ainda. é um deck tipo Tier 2, sabe? Ele aparece. Flickertron? Não, não é Flickertron. Não vai ser Flickertron. Algum Flickertron não é chute caro, hoje, não, Zé? né? Não. Cara, eu tô pensando no que encareceu recentemente, então eu pensaria em algum deck... Cara, eu falaria Calgates, só porque Prismatic ficou absurdamente caro. Não. Cara, me surpreendeu bastante, porque eu fui olhar o porquê dessas cartas estar nesse preço, mas é o Cycling Storm. Lotus Petal tá mais de 100 reais. Ah, olha aí. Cabal Ritual tá tipo é. $40 o set de Cabal Ritual, quase $50. Ah, é Sim, verdade, sim, Cabal, é o caro Cabal mesmo. Rito Tem subiu tempo que é muito. cara essa. Isso, e Dark Ritual tá R$10 o mínimo, cara, e Dark Ritual tem print pra caramba. Caramba, tá caro. Tá caro o Dark Ritual, cara, então... Toda hora sai Dark Ritual, velho. E tem 1 milhão de prints ao longo da história. Daí, tipo, a média de preço do Cycling Storm é $280 a $300. Olha, você dá uma noção. Caramba, olha aí, mais É de o- R$1.000. Bem que o Caipoguru falou, ó, deve ser o Cycling Storm. Eu nem me toquei que era caro assim. Porque realmente a gente não parou pra pensar, mas ele usa umas cartas bem caras, né? Sim. E tem uns decks que são assim, né? Que me é tipo pegou assim, não tem a ver desprevenido. necessariamente com a performance do deck, não tem a ver com o deck ser estupidamente forte, mas só cai que as cartas que ele usa são caras. Tipo o Monoblue, que usa 4 Metal Note e ficou uma fortuna. É tipo, o deck não era caro e ficou caro. Uhum. Ele. É que aqui tem mais de uma, né? Normalmente, por exemplo, quando você olha o B-Terror, acho que é Mental Note e Snowfault que é caro. Tem Loren também, mas já tá mais Sim. normalizado. É Lodin. Tá R$12, $12 o set. Interessante. E É isso, eu queria ter uma ideia só, uma ideia vaga de quanto custa os decks caros do Pauper hoje, sabe? Porque tem tempo que eu não parava pra olhar, tipo, em reais, quanto custa montar do zero tal deck. Eu não faço ideia. A maioria dos decks do Pauper eu não faço ideia, porque tem tanto tempo que minha pool é tão grande que quando eu tenho algum deck que eu preciso montar e falta alguma coisa, a coisa que falta custa no máximo R$20, sabe? Tipo, Uhum. então eu não tenho ideia mesmo de quanto vale os decks. Cara, eu vou falar os 5 primeiros aqui, que são decks que todo mundo conhece. Ó. O Redin está $80, mais ou menos. De 60 a $80. O Blue Terror tá $120. Deu subir um pouco, literalmente por causa do Mental Note, é a única carta cara do deck. Mental Note e Loren também, né? Mas.
Daí tem elfos, tá $62, de 60 a $90 também, tá na mesma média do no coisa. Uns R$300. Uhum. Grixis Affine 120, de 120 a 150. O Júnior Wildfire, Barato. o Júnior Wildfire tá $90 mais ou menos, $100. O Tron, Não é caro, não. Tron tá $90. E aí, por último aqui, o Monoite. Monoite que também deu uma encarecida agora, né? Por causa das Prismatic. Tá quanto? Tá $90 também. Antes ele era um deck de... Ele era $20 mais barato, porque as Prismatic tá 23 agora. Uhum. Mas é isso, é só Prismatic que é caro no deck, porque... Minto, Prismatic e Dust to Dust, né? $40 de Dust to Dust. E, ó, isso que é o louco, ó. É $40 Dust to Dust e 23 a Prismatic Strength. Só que era $63. E o deck custa 82. Ou seja, o resto do deck. É menos de $20. Uhum. Muito louco. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar Pauper, o White Wing era o deck mais barato do formato. Era R$60. O White Wing da época, né? Que era bem diferente. Uhum. É bem baratinho o White Wing mesmo. Sempre foi. Sempre era o deck mais barato, a galera ficava falando, né? Ó, o Kaipoburu falou ali também, mais um outro deck caro, realmente uns $160. É o Gruestorm, o Ruby Storm ali do Pauper. Sitting Song, Manamorphose. Mano, carta de Storm é tudo cara mesmo, né? Não tem... É cara, é cara. Eu vendi eu vendi um set de Manamorphose e um set de Sitting Song recentemente, justamente surfando na onda do hype que o Gruestorm ficou depois do Pauper Geddon. Uhum. Que eram cartas que eu tinha e eu não uso nunca porque eu não jogo desse tipo de deck. Eu só não consigo montar um Modern ainda. Né? Eu só não consigo montar um Modern, não consigo montar, acho que o Pauper e o Legacy. Eu comecei a observar esses padrões, assim, coisas que estão na minha pool do formato, por aquilo que eu falei, que eu quero ter a possibilidade de montar um deck caso surja um deck interessante, mas eu percebi que tem tipos de carta que é tipo assim, só vai jogar em deck que o payoff é Storm ou alguma coisa degenerada assim, que eu nunca jogo. Então a carta tá na minha pool apodrecendo, tipo o Sitting Song da vida. Aí eu falei, velho, vou me desfazer. E então, para já começar a fechar a nossa pauta, temos dicas para quem está começando. A dica é realmente o que eu já acabei de falar, né? Então você... A dica é corra, vá fazer outra coisa. Exatamente. Primeira dica é seja o traficante, seja quem vende o Magic, mas não usa o Magic. Mas se você realmente, né, tá ouvindo a gente e pensando, cara, quero começar a gastar com Magic, né, eu tô começando a entrar nesse mundo, eu recomendaria, se eu tivesse como fazer uma recomendação, se você vai gastar, estou entrando no Magic, quero gastar. Primeiro veja o que você quer jogar, né? Você vai jogar um formato competitivo ou você vai jogar no formato casual. Se você tá indo pro casual, monta os commanders mais baratos e tudo mais que você pretende seguir para um mundo casual. Isso, né, eu supondo que a pessoa quer commander. E se você tá indo pro mundo competitivo, aí eu recomendaria você começar o Pauper, se você pudesse estar aberto ao formato. Se você, quero já jogando Legacy, então você arrumou um problema pra tua cabeça. Mas eu acho... Aí não tem como te ajudar. Não tem como te ajudar. Porque eu tenho uma visão, eu não sei se vocês passaram por essa visão, mas eu já joguei os outros competitivos, mas eu sinto que jogar Pauper te dá uma base muito, muito, muito forte para qualquer outro formato competitivo. Eu tive a impressão, eu acho que eu conversei até com o Rubinho uma vez sobre isso, que quando eu fui jogar assim, eventos Legacy, eventos T2, que seja, eu senti algumas pessoas muito para trás em conceito de pilha, em conceito de, assim, conceito basiquinho de o trigger subir e tudo mais. A pessoa tá um pouco meio deslocada porque ela não tá focada nisso, porque você tem, sei lá, free spells, tem um monte de coisa que no Pauper não é tão comum, e a pessoa fica muito, sei lá, focada numa linha. O Pauper só tem comum, pô. Tá que pariu. Foi mal. Porra, ele não tava o repre... Não, até murchou minha linha de raciocínio aqui, caramba. Chega, frustrou a alma, cara.
problema é que eu dei atenção, isso que foi foda. Mas, né, então você entra numa linha de raciocínio, na minha opinião, mais simples. Você fica forte em competitivo, aí é opinião pessoal, né? Tô jogando minha ideia. Eu sinto que pessoas que são muito competitivas no Pauper conseguem ser muito competitivas nos outros formatos. E eu fico sendo uma linha de aprendizado um pouco distante, né? Do contrário, vou começar lá no T2, aí eu vou pro Pioneer, vou pro Modern, pro que tem acesso a Pro Tour, derivados, daí depois eu vou jogar um Pauper. Eu sinto que essa transição ela é um pouco mais lenta do que do Pauper para os outros. Eu acho que no Pauper você cria uma base muito forte para entender pilha, rate, etc. Tudo que você precisa fazer com o deck especificamente. Então, se você vai começar, vai gastar, eu recomendo começar pelo Pauper. E a sub-recomendação seria que eu falei. Vai montando a pool, se você quer fazer. Eu iria do mais barato pro mais caro. Porque daí tem chance de você comprar algo barato que encarece no futuro, né? E daí, independente do fato de você for vender a pool ou não. Então, né, pega tudo que é carta. Eu quero jogar com os deck branco. Pega tudo que tem branco que custa 20, 50 centavos, R$1, já compra tudo. Aí depois você vai subindo carta de R$5, carta de R$10, e aí você vai fechando sua pool devagar. Eu comecei assim, eu fui ter Dust to Dust, acho que no final do ano passado. Não deve ter nem 6 meses que eu tenho Dust to Dust na minha pool hoje, né? O set fechado. Uhum. Cara, eu acho que um conselho também para quem tá começando é cuidado com a empolgação. Isso. Porque às vezes a pessoa tá começando a ter a própria coleção, começa a jogar com um deck, digamos que montou um deck, vamos dar um exemplo aqui, tipo, montou um heróico, que é um deck barato e um deck que performa bem, né? Você pega o jeito do deck, entende a lógica dele, é um deck linear e agressivo, começa a fazer resultado. Vai ficando empolgado, resolve seu próximo deck, começa a montar. Eu vejo muita gente queimando a largada nessas coisas de começar a montar a pool e gastar exageradamente no começo. A gente tava falando aqui aquela coisa do projeto pessoal, né? Tipo, vou montar tal deck todo foil. Tem uma certa graça em fazer as coisas aos poucos. Eu entendo que tem uma coisa também de você querer diversificar, querer variar a sua experiência, né? Quero ter um deck diferente. Mas paciência é fundamental para isso também. Porque tem muito esse efeito FOMO, essa coisa de a carta tá ficando cara, preciso comprar logo, ou então achei uma oportunidade muito boa, então vou comprar agora, mesmo que não era o meu plano. Ter muito cuidado e ir com delicadeza para esse aspecto aí, que é muito fácil a pessoa se empolgar, exagerar, e às vezes tem até um burnout da própria empolgação, né? Tipo, você começa a fazer resultado, começa a comprar muito e depois dá aquele remorso de tipo, caralho, olha o dinheiro que eu gastei, eu vou jogar mesmo isso tudo. Então, tipo assim, vá com calma, vá aos poucos, evite fazer compras compulsivas ou impulsivas, né? Porque eu vejo acontecer muito isso. Sim, sim. Cara, o que eu ia complementar, eu acho que. Complementar até o que o José falou, da questão do Pauper, agregar para você se evoluir como jogador. Eu acho que isso é muito ligado à questão. Eu ligaria com limitado, por exemplo. Eu acho que. Inclusive, era uma das dicas que eu ia dar, que eu acho que para você conhecer o jogo, nada melhor que você começar no Arena. Eu fui ver o tutorial e como a Arena faz, cara. Sim. Primeira coisa, é de graça. A Arena ajuda muito, velho. É de graça. Ele vai te ensinar pilha, ele vai te fazer jogar o básico. Então você vai chegar, você vai saber como é que funciona as coisas já. Então. Sim. Vai ensinar a estrutura. E é uma coisa fixar quando a pessoa aprende RL, porque não tem um demonstrador visual, né? Você não tem uma marcação para poder explicar o turno. O Arena cria isso, cria as um etapas. Mapa mental das coisas. Exato, Isso é amigável, é bom, tem como você jogar no seu celular. Cara, eu acho que é excelente. Primeira coisa, eu acho que o Arena ele auxilia muito você fazer isso. Só que daí eu ia falar, não começar no T2, talvez, cara. Eu acho que deve ter alguns eventos específicos que você pode estar jogando. E até mesmo nesse negócio de ficar querendo variar, talvez. Eu não joguei isso, tá? Eu não sou jogador de draft, mas eu acredito que draft é um dos melhores formatos para você aprender e melhorar como jogador. Inclusive, eu que já eu me considero um pouco mais experiente de Magic, eu quero começar a jogar draft para melhorar meus conceitos básicos, sabe? Porque eu acho que quando você joga draft, ele te coloca em situações que normalmente você não passa
ataque e defesa, sabe? Administrar recursos. Administrar recurso, você só tem 2 removals no deck, e você sabe, são 40 cartas, é muito mais fechado o seu deck, você tem que montar ali. Então, eu acho que jogar limitado te torna um jogador melhor, porque você tem que fazer mais com menos, sabe? Não é tipo. Sim, exato. Você vai jogar formatos Legacy, Modern. Cara, de verdade, eu acho maravilhoso. Eu gosto de assistir Modern. Mas não tem graça nenhuma. Modern você. Desculpa, eu vou tentar falar de um jeito menos. Que a galera não me xingue. Mas é que assim, o que eu quero dizer. Atacar menos. É que assim, você vê o R-Affinity jogando no Modern. De verdade, todo turno o cara vai fazer mana, o bichinho do Warp, 5 artefato e Canonina 2. E capa Canonina 2. É todo jogo isso. Se ele não fizer. É um script, sabe? É todo jogo exatamente a mesma play. Mano, de verdade, 80% dos jogos é isso. As outras 20% que não é isso, é tipo land, e daí no turno 2 coloca uma usa saga e fica fazendo saga game, sabe? E é só isso, sabe, o Modern. E daí você vai jogar de Boros, o cara faz o gatinho ou o Ragavana 1, no turno 2 coloca o Ajani, e é isso o deck, sabe? Então você é sempre 2 cartas que ganham o jogo. Você não sai do plano, sabe? O Pauper. Eu não gosto do Modern por isso também. É muita bomba atrás de bomba. É tipo, eu fiz essa bomba, se você não resolver agora eu ganho. Aí o oponente vai lá e faz outra bomba que é maior do que a sua bomba, e se você não resolver agora, você morre. Isso, o formato é inteiro assim. Daí fica meio louco, tipo, não tem graça, sabe? O Pauper não, tipo, você colocou uma Crisales na mesa, o cara tem que achar a resposta, daí depois, não é só achar a resposta, tem que também ter a graça, senão você vai voltar, você vai colocar outra Crisales, ele não pode deixar você ter tempo nisso. Então não é uma carta só que resolve o jogo, tem poucas, né? Tipo, mesmo assim, as que resolvem um board wipe no nosso formato é 2 cartas, né? O board wipe bom do formato tem que usar Carcanha e Toxina, não é uma carta só. Então, o Pauper, ele te coloca muitas camadas de... Você tem que juntar coisas pra fazer o Megazord pra funcionar, sabe? Não é simplesmente colocou essa carta e você tem que ganhar. Tem algumas que são assim, tipo Avenge Hunter, né? Mas... são casos mais específicos. Então, é carta que veio de Commander, por isso é problema. Mas é isso, eu acho que o Arena é uma coisa boa. Limitado... Cara, joguem limitado. Se vocês querem melhorar, se você quer melhorar como jogador, limitado, eu acho que eu diria que é o melhor lugar, assim. Se você quer jogar formato, eu acho que o Pauper é realmente um bom lugar, que além da comunidade ser muito foda, o formato também é legal. Então tem esses 2 pontos também.